Na última vez que eu preguei aqui, a gente falou um pouco sobre Abraão e a vez que ele foi para o Egito, e ali no Egito a gente viu que ele caiu e pecou. Isso logo no início, depois de Deus ter chamado ele. Agora eu vou falar com vocês lá no capítulo 20 de Gênesis, depois de muita coisa já aconteceu na vida de Abraão, a mesma coisa acontece e ele cai no mesmo pecado. Primeiro vamos orar para então ler o texto e começar a pregar. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui, meu Deus. Permita que agora, no momento da meditação na Tua Palavra, que nós possamos estar aqui concentrados e prestar atenção para ver o que essa palavra tem para nos dizer, o que esse pecado que Abraão cai novamente depois de um grande tempo que ele já está contigo, o que isso quer dizer para o nosso coração e o que nós devemos aprender sobre isso, meu Deus. Bote esse ensinamento hoje em nosso coração e abra a nossa mente para o que aqui está, meu Deus. Nós te agradecemos por mais uma vez poder estar aqui e escutar a Tua palavra, meu Deus, e poder adorar a Ti, como todos os domingos que nós podemos vir, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 20 começa assim. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: ela é minha irmã. E ela também não disse: ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxestes tamanho culpa sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz com ninguém. E assim o texto continua e nós aos poucos vamos abordando o que diz. Pois bem, mas antes vamos ver o que aconteceu com Abraão até aqui. Nós vimos ali o que aconteceu com ele, por exemplo, ali no Egito, e já preguei algumas coisas antes do que aconteceu até aqui. Mas vamos recapitular o que aconteceu até esse momento. Uma parte principal que nós podemos destacar é quando Ló e Abraão têm que se separar. Há uma confusão entre as pessoas que cuidavam do rebanho de Ló e de Abraão por conta da grande quantidade de rebanho que eles tinham, e eles perceberam que eles não podiam mais continuar juntos, e assim Abraão e Ló, Abraão dá a opção de Ló escolher, e Ló escolhe o campo que é mais irrigado e que ele vê que tem uma condição melhor dele poder cuidar do seu rebanho. E assim ele vai para a planície do Jordão, e assim ele progressivamente vai cada vez mais se aproximando de Sodoma e acaba sendo absorvido por aquela cultura, e assim ele vai até chegar na situação que ele está na caverna com suas duas filhas, em que elas têm filhos dele. E Abraão, que fica com um local que tem uma condição pior do que ali na planície do Jordão, apesar de alguns obstáculos em seu caminho, como nós vimos, por exemplo, no caso do Egito, em que ele falou que Sara era sua irmã, e também o caso de Agar, que já havia ocorrido aqui. A gente vê que Abraão vai crescendo cada vez mais em sua fé. E ele foi construindo altares em toda a região de Canaã, que era a terra
que um dia seria da sua descendência. Nós vemos ali que, por conta de Ló ter escolhido aquele lugar, por conta de Ló se aproximar cada vez mais de Sodoma, há um momento em que a região ali de Canaã é tomada por alguns reis invasores e Ló é sequestrado. Mas Abraão vai lá, com o seu pessoal, consegue ir lá e resgatar Ló daquela situação. Depois disso, Abraão ainda recebe a bênção de Melquisedeque, e nós sabemos que Abraão crê no Senhor, de que um dia ele teria um filho, e que a partir desse filho ele teria uma descendência que seria tantas como as estrelas que estão no céu. E tudo isso, toda essa fé que Abraão tem, é acreditado em justiça para ele. E assim aqui nós podemos testemunhar tudo o que aconteceu com Abraão. Nós vemos ainda quando Deus passa entre os sacrifícios cortados ao meio, e ele mostra ali a Abraão que a aliança que ele está fazendo é unilateral. Ele diz: Abraão, eu estou fazendo essa promessa para você. Se você em algum momento não cumprir a parte da promessa, eu mesmo pagarei pelo que acontecerá. E nós sabemos como que tudo se desenvolveu até o ponto de que Cristo morreu na cruz. Além disso, Abraão ainda se submete ao pacto da circuncisão. Ele muda nesse momento o nome dele de Abrão para Abraão e Sara de Sarai para Sara. E Deus promete que dentro de 1 ano Sara terá um filho de Abraão. Abraão ainda banqueteia com os anjos do Senhor em seu acampamento. E é aqui que nós temos o plano de fundo da história que nós vamos ver hoje. Sara, daqui a 1 ano, teria um filho. O filho da promessa que Abraão tanto esperava estava quase chegando. Faltava pouco para ele chegar. No próximo ano, ele já teria o seu filho com ele. Nós vemos ainda que Abraão suplica a Deus por Sodoma e que por conta disso Deus vai lá e resgata Ló e preserva ele. E assim nós podemos ver que durante todo esse tempo, todo esse período que vai desde lá do capítulo 12, mais ou menos, de Gênesis, até aqui o 20, que é onde nós estamos, nós vemos como Abraão cresceu grandemente em fé. Ele se tornou um grande homem de fé e mostrou para toda aquela terra de Canaã que ele era um homem de fé que cria em Deus. E nós vemos como depois Hebreus vai celebrar isso tão eloquentemente. E toda essa história, tudo que nós vimos aqui é o plano de fundo do que nós vamos ver acontecer, do pecado de Abraão agora, nesse momento, em Gerar. Um pecado tão vergonhoso quanto que foi no Egito, quando nós vimos que o rei do Egito, o faraó, se mostrou alguém muito mais justo do que Abraão. E novamente isso vai acontecer com o rei de Gerar, o rei pagão Abimeleque, em que Abraão mais uma vez tem uma conduta vergonhosa. Nesse momento que parecia que ele tinha crescido tanto, que ele tinha sido um grande homem de fé, mas apesar desse momento está faltando apenas 1 ano para o seu filho, o filho da promessa vir, o fracasso veio. O fracasso veio rapidamente, mesmo faltando apenas 1 ano para aquela grande promessa que ele está há 20 e poucos anos esperando, finalmente vai acontecer. Ele cai. O filho vai nascer logo no capítulo 21, mas no capítulo 21 nós vemos o pecado de Abraão, apesar de todo esse tempo dele, mostrando o quanto ele tinha crescido em fé. Isso foi pouco depois da destruição de Sodoma. E nós vemos aqui, logo no versículo 1, que ele começou uma peregrinação pela região. Ele foi para o sul de Negueb e depois foi para Cádiz e Sur, que é uma região de oásis ali, que tem logo no delta do Nilo, no leste do delta do Nilo, que é onde são as cidades que o Egito protegia aquela região. E diz assim no versículo 1, Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar.
Mas para nós que conhecemos aquela história dele lá no Egito com o faraó, ficamos surpresos de ler que logo no versículo seguinte diz assim: ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. E esse é o nosso espanto. Por que ele fez isso de novo? Ele já tinha feito isso no Egito, ele já tinha visto tudo o que tinha acontecido. Mas a gente ainda pode entender, aquilo ali foi logo no início. Ele tinha acabado de seguir a Deus, ele tinha acabado de deixar a cidade de Ur, e isso tinha acontecido. Nós entendemos até um pouco, diga-se lá, por que aquilo aconteceu. A gente sabe que ele estava só tentando ganhar tempo. Ele não esperava que um rei quisesse a mulher dele. Ele queria só ganhar um tempo para que a seca passasse, a fome passasse e ele pudesse sair dali antes de dar a sua esposa como mulher para outro. Ele não esperava que um rei quisesse ela. Mas, apesar disso, décadas seguintes, não muito depois de receber a promessa explícita de que Sara, daqui a 1 ano, teria um filho dele, ele simplesmente comete o mesmo pecado, o mesmo velho pecado que ele cometeu lá atrás, no Egito. E isso agrava ainda mais quando nós lembramos de todo o constrangimento que foi a situação entre ele e Faraó. Nós vemos que Faraó censura ele, e ele, assim, quando está expulsando Abraão do Egito, ele diz assim: por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você me disse, ela é minha irmã, para que eu tomasse ela como minha esposa? Agora então, tome a sua esposa e vá. Nós vemos também que Abraão simplesmente não diz nada, e que nesse ponto aqui, quando o faraó diz no hebraico, diz apenas 4 palavras: aqui, esposa, leve, vá. E Abraão não pôde dizer nada, ele só pôde sair dali quieto. Então a gente acaba perguntando: por que Abraão fez isso de novo? Por que ele chegou em Gerar e falou exatamente a mesma coisa que ele já tinha dito no Egito? E parte dessa resposta nós podemos ver nos nossos próprios corações. Quantas vezes um pecado antigo que você pensa depois de tantos anos convertido volta à sua mente? Quantas vezes você acaba não desejando fazer aquilo de novo? Quantas vezes você até mesmo não caiu de novo nesse pecado? Nós podemos dizer que é aquele pecado que nós somos muito suscetíveis, é aquele pecado que nós somos mais apegados. É uma suscetibilidade única nossa, que nós sempre tendemos a ir para aquele pecado. É um pecado que nós sabemos que não agrada aos outros, é um pecado muito vergonhoso, mas é uma atração mortal para nós, é uma trágica reincidência na nossa vida. E esse era o pecado de Abraão. Mas afinal de contas, o pecado dele era só dizer que a mulher dele era irmã dele? É óbvio que não. O pecado de Abraão, na verdade, era simplesmente que existiam momentos que ele simplesmente não confiava em Deus. Geralmente, na vida dele, ele confiava em Deus, ele confiava que ele ia ter uma descendência, ele confiava que a descendência ia vir do filho que ele teria com Sara a partir de agora, porque ele já tentou ajudar Deus nesse ponto, como nós sabemos. Abraão creu na promessa divina, e isso foi acreditado a ele como justiça, como nós sabemos. Mas às vezes, em situação que ele estava pressionado, como a gente viu já na situação de Faraó, como na situação que ele teve um caso com Agar, ele sempre tentava dar uma ajudinha a Deus. Talvez uma pequena mentira só para ele conseguir se segurar naquela situação, para ajudar a Deus, para que a promessa fosse cumprida. A ideia geral dele é que a promessa no final se cumprisse, a promessa de Deus. Ele queria falar: Senhor, eu confio em Ti, mas eu queria só ter certeza que isso fosse acontecer. E geralmente, quando nós fazemos isso em nossa vida, o que acaba acompanhando isso é o pecado, que é o que acontecia aqui com Abraão. Ele mostrava uma autoconfiança em si mesmo, mas que na verdade era só desconfiança em Deus. E isso, meus irmãos, não se engane, não existe na vida do crente. A gente não pode ter essa confiança que na verdade
é só desconfiança com o que Deus pode fazer. Abraão, no final das contas, era amigo de Deus. Ele era alguém que teve que aprender aos poucos a confiar somente em Deus. E Deus estava trabalhando no coração de Abraão para que isso acontecesse. E Abraão, no final das contas, estava vivo. E ali, com Abimeleque, ele diz que Sara é irmã dele próprio, apesar dela logo dar à luz. E assim, Abimeleque a tomou para si e logo a levou para o seu harém. Imagina a situação de Abraão, mais uma vez nesse ponto, tendo que ir lá dormir e mais uma vez Sara, a sua mulher, está prestes a ficar com outro homem. Sabemos como deve ter sido para Abraão, toda a angústia que deve ter tomado o coração dele e toda a angústia que nós sabemos que vem quando nós fazemos algum pecado e esse engano está a ponto de ter a consequência. Descobriram o nosso pecado e a consequência está vindo. Quando nós enganamos os outros, quando nós pensamos que estamos no controle, mas de repente a situação vira e nós percebemos que nós não estamos no controle de nada, que nós só estávamos mentindo para ter um conforto com a gente. Mas isso era só uma falsa impressão. Nós não temos o controle das situações. No final das contas, nós só queremos que os outros pensem bem de nós. Nós só queremos nos preservar. E por isso nós mentimos só para nós termos controle naquela situação. Pois bem, nós sabemos, na luz da história da salvação de Deus, que Ele não permitiria que essa mentira de Abraão tivesse uma consequência trágica. Até porque isso teria uma consequência trágica para tudo. Como que Abraão teria um filho se um ano antes Sara estivesse com outro homem? Deus havia uma aliança incondicional e unilateral com Abraão, e ele faria com que essa aliança fosse realizada. Isso seria realizada apesar da infidelidade de Abraão. A infidelidade dele não anularia o que iria acontecer. Deus, afinal de contas, havia dito recentemente, lá no capítulo 18, versículo 10, certamente voltarei para você por volta desta época, no ano que vem, e Sara, sua mulher, terá um filho. Agora, meus irmãos, o que há de difícil para o Senhor? Nós sabemos que na hora marcada, quando Deus disse, aquilo irá acontecer. Dá um ano daquele momento que Deus disse, o filho de Sara irá nascer de Abraão. E Deus não permitiria que Sara estivesse com outro homem por aquele período. Portanto, Deus decidiu vir a Abimeleque através de um sonho. E ele disse, você é um homem morto por causa da mulher que tomou, pois ela é esposa de outro homem. E nós vemos que Abimeleque escuta o que Deus está dizendo e ele tem toda a atenção voltada para o Senhor. E ele logo responde ao Senhor em seu sonho. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente. Inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã, e ela também não disse, ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Nós vemos aqui no versículo 4 e 5 que não só Abraão havia mentido, mas também Sara havia mentido que Abraão era o seu irmão. E era até bastante razoável Abimeleque pensar que os dois eram irmãos. Até aquele momento, eles já eram avançados de idade e, no final das contas, eles não tinham filhos. Então, era fácil você acabar pensando que aquelas duas pessoas eram irmãs e não marido e mulher. O que diria ao contrário para ele pensar que aquilo não era verdade? O coração e as mãos de Abimeleque, como ele próprio havia dito, estavam limpos. Abimeleque está falando, olha, quem está errado aqui não sou eu não, quem está errado é ele.
E nós vemos que até aqui Deus chegou para falar a ele antes dele ter relações com ela. E Abimeleque assim estava realmente dizendo a verdade para Deus. E Deus informou ao rei em sua onisciência, em sua onipotência, que ela era mulher. E com isso, por conta disso, ele impede eles de tomar Sara como sua mulher. E diz lá no versículo 7, agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. E assim vai se dar o retorno de Sara a seu marido. E através da oração de Abraão, era a única esperança que Abimeleque tinha de sobreviver e ver a sua descendência a continuar tomando aquele reino de Gerar. E aqui, a partir desse ponto, a história começa a crescer numa ironia, porque Abimeleque, assim como aconteceu com Faraó, um pagão, se mostra muito mais justo do que Abraão. Nós vemos isso tudo no discurso de Abimeleque para Abraão, que é tão duro ou talvez mais duro do que nós vemos do Faraó dizer para Abraão. E depois de reunir os seus conselheiros, relatar tudo que havia ocorrido num sonho, nós vemos que todos eles da casa ali real de Gerar, ficam com muito medo e com muito temor do Senhor pelo que havia ocorrido. Então o rei convoca Abraão e implorou com um discurso cheio de choque moral, cheio de indignação pelo que Abraão havia feito. Ele mostra o que Abraão estava fazendo com todos ali. E diz no versículo 9 e 10. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxeste tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz com ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Nós vemos aqui que Abimeleque fala a nós, o nosso reino, o meu reino. Ele fala, eu e meu reino, demonstrando a sua grande preocupação com tudo o que estava ameaçado por conta da atitude de Abraão, por conta da mentira de Abraão. Todo o reino dele, pessoas que não tinham nada a ver com isso, iriam sofrer. E Abimeleque pergunta: o que eu pequei contra você para você fazer isso comigo? Isso estava carregado de uma grande seriedade moral que Abimeleque estava mostrando para Abraão. Quando ele diz: você me fez coisas que você não deve fazer com ninguém, você não pode fazer isso que você fez com ninguém. Imagina eu que te tratei tão bem aqui quando você chegou. Isso mostra um alto nível moral de Abimeleque em relação a Abraão. E a conclusão de todo o discurso dele para Abraão é o quê? O que você viu em tudo que a gente fez com você aqui quando você chegou, que a gente recebeu de bom grado você com todo o seu rebanho, todo o seu pessoal, por que você fez isso? E a partir daqui, ao contrário do que aconteceu no Egito, isso permite que Abraão fale o porquê que ele fez isso. Naquele momento, assim como nós vimos no Egito com o faraó, nós vimos que mesmo com toda a espiritualidade que ele desenvolveu em todos esses anos, nós vemos um Abraão bastante encolhido em relação àquele rei pagão, Abimeleque de Gerar. E assim nós podemos ver a resposta de Abraão. E nessa resposta nós vemos o quão ela é fraca, o quão é manca essa resposta de Abraão, para dizer o mínimo. E ele diz assim, Abraão respondeu no versículo 11 a 13, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou o seu irmão.
Nós vemos aqui que Abraão, no final das contas, havia interpretado muito mal Abimeleque e todo o povo de Gerar. Nós vemos aqui, logo que acontece o sonho, que Abimeleque e tanto o povo de Gerar, que estavam em torno dele, agiu com muito mais temor a Deus do que Abraão acabou agindo, que já conhecia há tanto tempo Deus. E a ironia aqui estava em seu coração, porque os temores de Abraão estavam fundamentados apenas na momentânea falta de temor e respeito e falta de reverência que ele deveria ter depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele passou, que ele deveria ter nesse momento para com Deus. Ele deveria saber que ele não precisa dar ajuda a Deus. Deus vai controlar tudo. Se ele tivesse pensado nisso, ele teria passado por Gerar tranquilamente, como ele já tinha passado por Neguebe e Cádiz de Sur. Se ele tivesse demonstrado um temor adequado para Deus, ele nunca teria mentido. Ele nunca teria dito que Sara era sua irmã e nada disso teria acontecido. O pecado dele não teria sido exposto para toda aquela gente que ali estava. E o pior de tudo é que nós ainda podemos dizer que, em sua mentira, Abraão ainda decidiu puxar Sara com ele. E seu pedido para Sara é simplesmente lamentável, como ele fala no versículo 13. Esta é a bondade que você vai fazer para comigo. Em todo lugar onde nós formos, diga que é a minha irmã. Nós sabemos que o que ele estava fazendo aqui com Sara era um tipo de chantagem doméstica. Imagina a situação de Sara, ela já tinha passado por aquilo, por que ele estava pedindo aquilo de novo para com ela? Como Sara, afinal de contas, podia falar ao contrário dessa súplica do seu marido? É evidente que esse engano de que ela é a minha irmã fazia com que a vida de Abraão, desde que ele saiu de Ur, ele mostrasse que ele não tinha confiança em Deus. Nós ainda podemos entender no início que ele ainda estava errante, que ele não tinha uma completa confiança em Deus, apesar da confiança que ele mostra em Deus, a partir do momento que ele já sai de Ur. Mas ele ainda estava aprendendo no início, mas depois de passar tanto tempo, o pai Abraão era menos santo do que poderíamos ter concluído com o que nós sabemos da história dele até aqui. Nós vemos por tudo que ele passou, desde que ele divide para um lado vai Ló e para o outro lado eu, quando ele recebe a promessa de Deus, quando Deus passa pelos animais, nós vemos tudo o que aconteceu até aqui, quanto Deus abençoou ele até esse momento. E aqui em Gerar, ele, assim como no Egito, ele teve pouco ou nenhum testemunho perante ao rei Abimeleque e o seu povo. O microcosmos das nações que um dia o seu povo abençoaria, a sua descendência abençoaria, o próprio Abraão ali não teve nenhum testemunho para eles em relação a tudo o que estava acontecendo. E nós podemos dizer que este foi um ponto realmente muito baixo da vida de Abraão. E a gente sabe, tudo que está acontecendo aqui, se ele não estava dando um bom testemunho de Deus para aquele povo, se parte daquele povo ia pagar por conta do pecado dele, se o rei ia pagar por conta do pecado dele, isso tudo, se a sua esposa ia para outro homem há pouco mais de 1 ano da promessa de Deus, tudo isso é culpa de Abraão. Tudo isso é por conta do pecado que ele insiste em cometer. Aquele pecado que ele está tão apegado, ele continua a pecar, ele continua indo naquela direção. E isso, juntamente com tudo que aconteceu com Ló, toda a catástrofe que aconteceu com a vida de Ló, que sua mulher morreu depois de ele viver tanto tempo em Sodoma, depois de as suas filhas terem filhos dele,
tudo isso, depois de tudo que aconteceu com o seu próprio parente, apesar disso tudo, Abraão está ali caindo no erro também. Abraão era um homem justo até aquele momento, como nós vimos, em fé. Ele teve uma grande fé em Deus, e nós sabemos que isso vai marcar, no final das contas, a sua vida, mas em gerar, mais uma vez, o seu pecado, o pecado de estimação, podemos dizer assim, está ali mais uma vez. E isso apagou qualquer testemunho que ele poderia ter mostrado naquela região próximo a Canaã. E a vida de ambos, nós vemos, tanto de Ló quanto de Abraão, tem grandes advertências, e nós devemos levar isso para a nossa vida. É inteiramente possível que justos, através do seu pecado, anular todo o testemunho que eles estão fazendo para o mundo. Imagina se, apesar do seu testemunho de que você é cristão, de tudo que você fala no seu trabalho, você aceitar fazer alguma coisa ilegal perante seus colegas. O que eles vão pensar? Imagina, ou então, para um período um pouco atrás da vida, imagina que todos os seus colegas da sua escola saibam que você é cristão, ou da sua faculdade, mas na hora que você está desesperado, na hora que você acha que você não vai passar naquela matéria que vai prejudicar todo o seu futuro, você pensa, acho que eu vou colar para conseguir passar. O que seus colegas vão pensar? O que os seus colegas do trabalho vão pensar se você faz uma coisa, no final das contas, só para ganhar algum dinheirinho a mais, ou só para ganhar algum prestígio com o seu chefe? Isso pode arrasar a sua vida permanentemente, como aconteceu com Ló, com a sua mulher morrendo, suas filhas tendo filhos seus, ou pode ser temporariamente como Abraão. Mas afinal de contas, como você vai saber como o seu pecado vai refletir no final das contas? Como sabemos, nunca mais essa atitude é registrada na Bíblia com Abraão a fazendo. Ele nunca mais desceu a tal engano, ao menos que é relatado para nós. Mas não se engane, com certeza, esse pecado, para ele poder se livrar, passou diversas vezes em sua mente. E sua vida tornou-se cada vez mais profunda diante de Deus. Ele cada vez mais dependeu de Deus, e ele percebeu que ele dependia apenas de Deus, até a demonstração final de sua fé. E assim Hebreus 11, 17 a 19 diz: pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, o seu filho, porque ele considerou que Deus era capaz até mesmo de ressuscitá-lo dentre os mortos. Vê aqui aquele homem que não conseguia confiar em Deus, quando ia para uma cidade de que por conta de sua mulher iam querer matar ele, mesmo sabendo que o seu filho, aquele filho, era o filho da promessa, o filho de sua velhice, ele sabia. Agora, depois de todo esse tempo, nós vemos que Abraão confia em Deus. Ele sabia que mesmo se Deus fizesse ele matar Isaque como sacrifício, ele confiava que Deus tinha dito que ele era o filho, que era o filho da promessa. Ele era o filho que ia ter a sua descendência. Então ele confiou que mesmo ele usando o seu filho como sacrifício, Deus podia tomar Isaque de novo dentre os mortos, para que ele continuasse a ser o filho da promessa. Nós vemos aqui o quanto que Abraão cresceu, enquanto nós podemos ver aqui, começou a confiar em Deus em qualquer situação. Nem tudo estava perdido no final das contas por conta do lapso que Abraão acabou caindo em seu pecado novamente. E nós podemos ver a graça de Deus para com Abraão, porque apesar de tudo o que aconteceu, Abimeleque cobriu Abraão de presentes. Então, dos versículos 14 ao 16 diz assim: então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres.
A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Agora, nós vemos o quanto Abimeleque foi temoroso a Deus. E nós vemos como ele foi diferente, por exemplo, do que aconteceu no Egito. Ao contrário do rei do Egito, que expulsou Abraão, o rei Abimeleque ofereceu terras a Abraão. O rei ali estava removendo o status de estrangeiro que Abraão tinha até ali, naquele momento. E nós vemos que ele diz propriamente para Sara, mostrando: olha, seu irmão, seu marido, cometeu um grande pecado contra você também. E por isso eu estou reparando o erro que ele está realizando com 1000 peças de prata. Agora ficou claro para Abraão que ele não precisava temer mais Gerar, apesar dele estar ali. E não se engane, essas 1000 peças de prata que o rei estava dando a Abraão por conta da ofensa que ele tinha feito contra a sua própria esposa, era um presente em tanto para aquela época. Para se ter uma ideia, 50 peças de prata era o limite que se entregava para oferecer para você ter uma noiva, por exemplo. Ou seja, ele estava dando para Abraão um preço de 20 noivas, do preço máximo que você poderia dar de dote pela noiva naquela época. E a insensatez de Abraão, todo o pecado e falta de confiança no final, o pecado que ele cometeu, ainda foi de uma graça incrível de Deus para com ele. A graça também foi para Abimeleque, como diz dos versículos 17 ao 19. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui nós vemos a graça curativa de Deus em uma demonstração para o rei Abimeleque, que é percursora da graça para alguns daquela aldeia filisteia. Certamente eles viram o grande poder de Deus e eles temeram o que Deus poderia fazer com eles. E havia também uma esperança agraciada para Sara, porque alguns anos antes Sara havia dito assim: eis que agora o Senhor me impediu de ter filhos. E agora suas palavras ecoaram nas palavras finais do relato, no versículo 18, porque Deus, o Senhor, havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua mulher. Certamente, como nós sabemos, a partir daqui o Senhor irá abrir o ventre de Sara. E assim ele fez com essas mulheres filisteias. E Sara deve se animar. O riso, o seu filho Isaque, irá vir em breve. Agora, nós vemos aqui a capacidade de Deus, até mesmo em nossos momentos de pecado, em nossos momentos mais baixos, mesmo em momentos que nós acabamos nos expondo, Ele mostra que Ele simplesmente nos ama, mas não por causa das grandes coisas que nós fazemos. No final das contas, não é por nada do que nós fazemos, não é por conta de nada que nós merecemos. É comum nós pensarmos que Deus nos amará mais, Deus nos presenteará mais, nos encherá mais de graça, quanto mais nós fazermos por Ele, quanto mais bondade nós fizermos, quanto maior vai ser a nossa obra, quanto maior realização externa nós teremos. Mas a Bíblia, como é aqui nessa pequena história entre Abraão e Abimeleque, se concentra não
em mostrar que Abraão tinha um coração perfeito, que ele tinha grandes obras, mas se concentra na construção do coração de Abraão. Deus estava ensinando a Abraão. Deus está mostrando para Abraão assim: Abraão, você precisa confiar em mim. Eu que controlo tudo. Você precisa saber que sou eu que estou fazendo isso. Eu que estou no controle de tudo. Você não está no controle. Você só acha que você pode me ajudar. Quem está no controle aqui, Abraão, sou eu. E nós sabemos como Abraão vai aprender isso. Nós sabemos que ele vai sacrificar Isaac, que ele confia plenamente em Deus naquela situação de que Isaac vai ser o filho de sua descendência, o filho da promessa. Mas aqui, nesse momento, Deus estava trabalhando no coração de Abraão. Deus estava ensinando a Abraão e que ele precisava ter uma dependência incomum para ele, incomum para Abraão, que sempre pensava em resolver os próprios problemas, que no momento certo, ele sempre pensava: vou dar uma ajuda, vou fazer, eu posso tentar manter isso no controle, que isso dava errado, porque ele escolheu e usou alguém somente quando eles renunciam à sua dependência, de suas habilidades e recursos naturais. E é isso que nós também devemos fazer. Nós não devemos confiar apenas nas nossas habilidades nesse mundo para resolver os nossos problemas. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos dar a Ele toda a nossa dependência, porque toda a nossa habilidade e os nossos recursos é dado por Ele. É Ele que vai dar os recursos, não somos nós que temos os recursos. Não vão ser os nossos recursos naturais que vão nos salvar. E é por isso que muitas vezes o plano de Deus parece ser muito diferente do plano que nós fazemos para a nossa vida. E muitas vezes a nossa vida toma um caminho que nós pensávamos que nós não teríamos quando nós confiamos em Deus. Mas não se engane, irmãos, esse caminho que nós vamos tomar, esse caminho que Deus vai nos levar é muito melhor do que qualquer caminho que nós pudéssemos pensar com a nossa mente. Apesar disso, o estresse que vem quando você está fazendo o melhor para Deus, está fazendo o que Deus quer, o estresse que você pode pensar do que pode acontecer e as interrupções que vêm atormentar o seu coração, que vêm atormentar o seu momento de oração, vão ser difíceis, é claro que vão ser difíceis os momentos familiares, muitas vezes, que vão ocorrer. É difícil quando você pensa daquele momento difícil de um parente que está doente, que você pensa que você nada pode fazer e que você percebe que você vai ter que depender em Deus. É óbvio, muitas vezes a angústia vai vir na sua mente, mas você deve tranquilizar a sua mente e falar e orar a Deus: Deus, tira essa angústia do meu coração, eu quero confiar somente em Ti. Eu sei que só a Ti, Deus, pode fazer algo por mim. Só a Ti, Deus, que pode salvar da situação. Se Tu quiseres, eu sei que o melhor para mim vai vir do que desejar. Se for para eu não conseguir essa promoção, se for para eu não passar nessa matéria da faculdade, se for para que o meu parente amado não sobreviva a essa situação, eu sei que tudo que Tu estás fazendo é para o meu bem, é para eu crescer em Ti, é para eu confiar mais em Ti. E assim eu sei que no final das contas, o Senhor vai fazer o melhor para mim, para um dia eu estar contigo nos céus, meu Deus. Mas ainda, aqui nesse mundo, Ele ainda está fazendo algo em seu coração, em nosso coração. E Deus faz isso para mostrar a nós e aos outros o nosso próprio pecado. Muitas vezes, é óbvio, isso vai ser embaraçoso e humilhante, a exposição dos nossos pecados. Mas isso nos dá uma oportunidade de arrependimento público para com aquelas pessoas que nós pecamos. É uma oportunidade clara da gente falar sobre o Evangelho no final das contas para ela, que é a única esperança para nós pecadores, até nós que pecamos,
Não é por nada que nós fazemos. A nossa única esperança é confiar em Deus, era olhar para a cruz e ver a promessa que lá foi feita. Aquela promessa que foi feita a Abraão, aquela promessa unilateral de que quando Abraão pecasse, nós sabemos como ele pecou, como todos nós pecamos. Aquela promessa unilateral seria paga na cruz, por Jesus, na cruz. E assim um dia nós estaremos com Jesus, um dia. É óbvio, nós não devemos pecar. O adequado é que nós, no dia a dia, mostremos o nosso testemunho para as pessoas. Mas no dia que você pecar, testemunhe também a palavra de Deus. Jesus nos ama ainda quando nós éramos maus. E Ele também nos ama agora quando nós ainda estamos sendo construídos, o nosso coração, e vai nos amar quando o mal não estiver mais no nosso coração, quando nós estivermos com Ele no céu. Então, irmãos, mesmo na situação de pecado público, tire essa oportunidade para testemunhar a Deus, a Jesus na cruz. Nessa história, nessa pequena história do pecado de Abraão, perante o povo de Gerar e o rei Abimeleque, a graça e a bondade de Deus para os seus filhos pecadores foi mostrada enquanto Deus estava trabalhando e desenvolvendo o coração de Abraão, que vai ser um grande homem em fé, como nós sabemos. Que nós possamos oferecer o nosso profundo louvor a Deus por conta de todo esse momento que Ele permite a nós a construir o nosso coração. Que nós possamos pedir em oração a Deus: afaste os nossos pecados, que nós somos tão apegados, meu Deus. Transforme o meu coração a um coração mais próximo de Ti, meu Deus. E assim nós devemos fazer todo dia. Nós devemos olhar para a promessa de Deus em nós e sabermos, temos a confiança da promessa dEle que foi concluída lá na cruz, de que nós devemos confiar nele em todo um momento e que um dia Ele mudará os nossos corações. Não teremos mais esse pecado que nós somos apegados em nosso coração e estaremos com Ele um dia no céu e poderemos louvar e adorar a Ele para sempre. Vamos orar, irmãos. Deus...